Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026. Acadêmicos de Niterói, desfile do Lula, omissão da TV Globo, um absurdo completo ontem. Um ataque ao presidente Lula, democracia. Não, a Globo passou o desfile. Eu não estou dizendo o contrário disso. Mas é o que esse tweet aqui resume muito bem. E bem colocado aqui pelo Cássio Oliveira. Povo censurado, a Globo é canalha, ridícula, eterna filhote da ditadura. Foram 15 minutos de enrolação do Pedro Bassan, esse repórter aqui, para atrasar o começo da transmissão do desfile da Acadêmicos de Niterói. Mostraram o presidente Lula por apenas 2 segundos. Censura disfarçada de jornalismo. A Globo, que nasceu sob o guarda-chuva da ditadura militar, nunca perdeu o DNA de controladora das narrativas. Hoje, com o monopólio quase absoluto da transmissão do carnaval, ela decide o que o Brasil pode ver e o que deve ser escondido. Boicotaram a homenagem que o povo de Niterói fez. Fazer um elogio público aqui, tá? Até por conta da Juliana Baroni, tá? Como representante da Marisa. Ótima cobertura ontem do ICL Notícias, né, gente? Ótima. 2 textos importantíssimos do DCM da revista Fórum hoje, destacando essa censura absurda da Globo. Absurda da Globo. E dizer para vocês uma coisa, tá, gente? E aí também coloco o comentário do Reinaldo Azevedo. Que bom que a Janja não foi desfilar. Porque a Janja não pode desfilar? Porque é crime eleitoral? Não, gente. Porque é o seguinte. O presidente Lula tem todo o direito de ser homenageado no carnaval. O problema todo é o tamanho do risco que nós temos nesse ano eleitoral. Tá, gente? Quem avisa, quem dá o toque para o presidente de que a gente corre o risco, não está sendo necessariamente uma pessoa que não quer que o presidente Lula seja homenageado pela escola de samba. Talvez seja uma pessoa que esteja preocupada com as eleições desse ano. Com o Flávio Bolsonaro vencer de fato. Porque é isso, gente. A gente está encarando um risco enorme, inclusive com essas sabotagens da Globo. Não se enganem, a Globo está sabotando porque já está no modo de jornalismo de guerra e já está no modo de ano eleitoral. Eles já vão pro pau, tá, gente? Eles já vão com tudo. Eles não vão deixar nada tranquilo, não. Não vão deixar nada tranquilo, não. Inclusive, a gente tem que denunciar a campanha antecipada deles. Esse aqui é o banner da direita Amazonas em Manaus. Agora é Flávio Bolsonaro, fazendo propaganda enganosa, inclusive, e dizendo propaganda para o Bolsonaro. Esse tweet meu viralizou ontem. Eu estou recebendo desde a madrugada, desde a noite passada, o carinho dos bolsonaristas. Estou sendo xingado, estão falando da minha aparência, tá uma zona. E teve gente que insinuou que isso aqui seria fake news. Eu quero trazer para vocês a reportagem da revista Cenário, da Ana Pastana, em Manaus. Tá? Dizendo que essas informações são verdadeiras. Esse perfil aqui, ó, Portal Amazonas 1, trazendo informações sobre possível campanha eleitoral antecipada, essa sim, do seu Flávio Bolsonaro ou dos apoiadores dele. Ou dos apoiadores dele. Isso está acontecendo, tá? Eu denunciei, aliás, dá o crédito devido. Foram os leitores da Folha TV que me informaram sobre isso aqui. Foram os leitores da Folha TV. Depois eu fui fazer o trabalho de checar tudo. E nós estamos enfrentando uma máquina de moer carne com a liderança da Globo, com a liderança dos grandes meios. Por isso a importância de vocês financiarem a Folha TV, de vocês financiarem os canais de esquerda, que estão contando a verdade a respeito do carnaval do Lula. Foi lindo o Samba Enredo. Foi linda Acadêmicos de Niterói. Foi importantíssimo exaltar o nosso maior líder político e a história da sua mãe, Dona Lindu. Globo está cravando o rebaixamento da escola. Será verdade? Tem uma grande possibilidade, sim, gente. Tem uma grande possibilidade. Tem uma grande possibilidade.
E não estou descartando isso. Por isso que a gente tem que ver com muita cautela todas as ações do Lula de fazer uma exaltação própria. Ninguém estava sabotando a homenagem ao presidente Lula, de forma nenhuma. Não entrevistaram ninguém na plateia como fizeram nas outras escolas. Pois é. Sabe quem fez a entrevista? Os canais progressistas. O ICL estava conversando com a Juliana Baroni ontem. Essa é a importância do nosso trabalho aqui. Tá, meus caros, minhas caras? Importância que a gente tem que sempre ressaltar aqui dos nossos espaços. Dos nossos espaços. Que vocês financiem o DCM, que vocês financiem a Fórum, o 247. Importantíssimo, tá, gente? A gente está enfrentando uma máquina de moer carne da Globo e essa propaganda antecipada da família Bolsonaro. Estão normalizando, essa é a receita dos caras, estão normalizando o fascismo. Eu tô aqui numa live, num feriado de carnaval, porque eu preciso fazer esses alertas para vocês. A gente não pode deixar isso na tranquilidade, porque não está tranquilo, não será fácil para o nosso campo político. O PT tinha que entrar com uma ação a respeito desse outdoor. Como entraram em ação contra os outdoors da Lava Jato. Isso aqui, gente, isso aqui é o Flávio Bolsonaro, é o senhor Flávio Bolsonaro candidato. E nós temos que estar atentos a isso. E aí eu volto para um assunto, eu estou insistindo muito nesse assunto, porque nós entrevistamos, e aliás, dá o devido crédito aqui, Xanda Fontes e Sara Miranda estão fazendo um programa incrível chamado Barzinho das Meninas. E nós tivemos na semana passada o privilégio de entrevistar a Márcia Tiburi, talvez a maior militante feminista que nós temos, está lançando um livro chamado Ninfa Morta, sobre a questão da genealogia e da história dos feminicídios e da misoginia. E a Márcia Tiburi tem algo a dizer a respeito do senhor Leonardo Stoppa. E eu vou insistir nesse ponto. Nós temos que tratar desse caso. Esse caso não é uma fofoca. Esse caso não é uma questão da vida particular deles. Eu vou passar o corte inteiro da Folha TV para a gente refletir e a gente vai trazendo todas as informações do editorial. Eu queria aproveitar isso tudo que você trouxe e fazer um combo. Por que a escola seria rebaixada? Maiara, parece que a escola não estava numa situação boa do ponto de vista de avaliação técnica e já estava nesse risco mesmo. Entre em contato com aqui a Santarém, que é de lá, boa. Mandem para ele, gente, vocês que acompanham o trabalho do Aquias, mandem para ele. Mídia Ninja também estava não, verdade. Aliás, dá o devido crédito. Mídia Ninja, aliás, é o melhor canal que cobre os eventos do nosso campo progressista, tá? Jornalistas Livres, acho que estava lá também. Eu vi mensagem da Laura Capriglione aqui nos grupos. Eu não tô bajulando o ICL, não, gente. É que o ICL, de fato, até por conta da esposa do Eduardo Moreira tá desfilando, tava cobrindo lá, que eu acho importante. Importante para o nosso campo. Vamos lá, gente. Faltam 2 membros. Vamos embora. Um pouquinho, né? Primeiro, quando você fala, uma coisa que me choca muito, lógico, que, né, a gente está vendo isso, mas a gente fica muito chocada. Tô tirando o gado com a bolsonarista, falta, às gente. vezes, mesmo, de solidariedade, né? A famosa dia, sororidade, né? Uma mulher com a outra. A gente vê isso agora, acontecendo agora, nesse exato momento, no caso do Stoppa, né? Uhum. Ele tem uma companheira agora atual, e essa companheira atual ajuda ele a esculhambar com a companheira antiga dele, enfim, aquela, não sei se você deve estar por dentro, né, da história com a filhinha dele, ele agora, né, virou de direita e tal, enfim, uma confusão, uma baderna, mas isso que você falou me lembrou muito a esposa dele, a esposa atual, porque a esposa atual, ela entrou também na jogada contra, né, a esposa anterior. Quer dizer, não tem essa coisa de pensar assim, não, além de ter uma solidariedade com a outra mulher, né, mas ter também uma coisa assim, que eu tô com esse cara hoje, se esse cara, ele age assim com a ex, amanhã, eu sendo a ex, ele faz isso comigo. Então, não tem esse tipo de pensamento, que para mim é um pensamento muito óbvio,
né? Então, por exemplo, eu sou mãe solo, né? A minha filha já é adulta e tal, mas fui mãe solo ao longo da vida. O progenitor dela, que eu chamo de progenitor por causa de um amigo meu que é da área jurídica, eu chamava pai biológico, ele falava, ó, nem é pai biológico, tá? Porque quando a gente vai fazer documentos de ação, de qualquer coisa, a gente escreve lá o progenitor, porque a lei entende que esse tipo de gente não tem nem que ser chamado de pai, nem que seja só biológico. Mas, enfim, como eu fui mãe solo, né, e quando eu estava com ele foi um relacionamento abusivo, então depois ele casou com outra moça e teve outra filha. Quer dizer, eu já não sou um exemplo de que aquele sujeito não é um sujeito para você casar e nem para fazer filho. Você está entendendo? Então, assim, isso me deixa muito admirada no pensamento de algumas mulheres, né? E aí, quando eu falei para você que eu queria fazer um combo, que é para a gente analisar, por exemplo, mulheres que são de extrema-direita, né? Que a gente tem aí, Carol Detone, Júlia Zanata, Bea Kicis, enfim, é um combo de chorume. Eu fico muito triste de falar isso, porque são mulheres como nós e o que a gente conseguir lutando, elas também conseguirão, mesmo lutando contra, né? Então, eu queria que você falasse assim, um pouco sobre mulheres que adotam essa posição. Então, de fato, nós, feministas, lutamos pelos direitos das mulheres, direitos dos quais essas mulheres antifeministas farão uso em benefício próprio, lutando contra aquelas mulheres que lutam pelos direitos das mulheres. Então, elas combatem os direitos das mulheres enquanto elas fazem uso dos direitos conquistados pelas mulheres que elas combatem. Combatem o direito, combatem as mulheres feministas e se aproveitam de maneira covarde e canalha dos direitos conquistados por essas mulheres. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter raiva delas, porque são pessoas que, na verdade, não raciocinaram até as últimas consequências. Então, elas têm uma lacuna de reflexão, lacuna de inteligência mesmo, né? Se uma mulher continuar raciocinando, ela vai virar feminista, isso é certo. Mas há mulheres que são travadas nesse ponto, então elas não conseguem ter um avanço cognitivo e um avanço moral e ético que faça com que elas se politizem nessa direção. E com isso, claro, eu estou dizendo, como dizia a Simone de Beauvoir, que eu citei hoje aqui, há mulheres que têm essa posição subalterna, que acreditam que, se associando com homens, que elas vão ter um lugar ao sol. Então, elas buscam aquela migalhinha de poder que é concedido a elas no momento em que elas se submetem, em que elas aceitam o jogo dos homens, né? Ao mesmo tempo, são canalhas nas duas direções, porque em duas instâncias, né? Enquanto combatem as mulheres que conquistam os direitos para elas e usam esses direitos que elas conquistaram para ajudar os homens a desgraçarem as vidas, enquanto elas são mantidas individualmente, como se não existisse sociedade, né? Não existisse comunidade de mulheres. Bom, agora, sobre esse sujeito chamado Estopa, eu posso notar que vocês não sabem o meu envolvimento nessa história, né? Não. E, teve até uma live, eu falei uma live há alguns dias no canal do YouTube chamado... O envolvimento da Márcia eu sei, tá? E dizer uma coisa, que o Estopa também inventa muita coisa em cima da Márcia Tiburi, tá? Que ela articulou sozinha, não. A ex-mulher dele foi se defender, ué. Ela não pode consultar pessoas que são referência do campo. E o caso da Márcia foi pesado o ataque que ele fez. Inclusive sem ter tantas provas, entre aspas, quanto ele tinha no caso da Sammy Bonfim, que ele tinha pelo menos o vídeo da votação ali da alienação parental. É ridículo isso que aconteceu. Do Mídia Livre, eu acabei tendo que falar, porque eu processei já o Leonardo Estopa no passado, porque ele começou a me atacar gratuitamente. Existem muitos aspectos que nem dá tempo de falar agora, mas só para resumir, eu já o processei no passado, não me lembro se a sentença já saiu, mas parece que sim, não sei direito. Eu tenho tantos processos que eu não lembro.
E que agora eu pedi agora uma liminar de afastamento, para que ele não fale mais o meu nome, porque ele começou a dizer que se, assim, mais ou menos, ele estava pensando, ele estava falando de feminicídio envolvendo o meu nome, dizendo, se os homens cometem feminicídios, a culpa é da Márcia Tiburi, ou coisas parecidas, enfim, não lembro exatamente o texto, mas são coisas desse tipo, como se eu fosse a responsável por ele ter parado de visitar a filha. Então, as advogadas me chamaram para falar, porque, de fato, eu e várias outras mulheres ajudamos a ex-esposa dele, que era uma mulher que estava naquilo que, na minha percepção, era um cárcere privado. Me pediram ajuda. Gente, eu contei nessa live que é um hábito meu ajudar mulheres, eu ajudo pessoas, ajudo mulheres, ajudo muito pouca gente, porque sou apenas uma pessoa tentando ajudar, mas ajudo pessoas sempre que posso, ajudo as mulheres a fazer política, ajudo as mulheres a fazer movimentações, participei da criação de vários movimentos por mais mulheres na política, partido, por exemplo, enfim, tem toda uma história minha com a pedagogia feminista, o letramento feminista. Estou há muitos anos, enfim, falando, escrevendo. Eu acho que fui a primeira mulher no mundo da mídia, há 20 e tantos anos atrás, a dizer que eu era feminista e assim por diante. Então, é disso que a gente está falando. Mas, assim, então, eu não sei o que dizer sobre eu não sei o que dizer sobre uma mulher do Estopa, uma mulher do Bolsonaro, uma mulher do Sóstenes, uma mulher... Eu sei que as mulheres que estão de acordo, às vezes são mulheres abusadas, elas mesmas, vocês sabem que abusadores... Eu já tive um relacionamento muito esquisito, que parecia um relacionamento abusivo, e eu demorei muito tempo para perceber o que acontecia. Então, em geral, as pessoas abusivas, elas são muito demandantes, solicitantes, e elas jogam de uma maneira dupla, você tem duas caras, e você também tem muita pena delas, porque elas jogam também com doenças, com fragilidades e tal, e eles sabem, enfim, esses perversos sabem fazer esse jogo de ficar chorando. Então, o caso do Estopa não me o estilo que ele faz não me é estranho, acho que todo mundo que conhece esse transtorno de perversão narcísica sabe do que eu estou falando, talvez seja o caso dele, não estou dizendo que mas talvez seja, porque ele fala uma coisa nas redes e faz outra, e depois ele faz outra coisa na vida. Uma coisa que é super importante, que para mim é mais escandalosa, ele mente que quer ver a filha, e na verdade ele não vai ver a filha, ele não é proibido de ver a filha. Deixa eu ver uma coisa aqui, só vi o editorial atrasado e tem um comentário sobre Acadêmicos de Niterói. É comum uma escola que sobe num ano cair no outro por várias questões, desde financeiras a estruturais e influências. Sabendo disso, foram pro tudo ou nada, exatamente, vieram pro tudo ou nada. Meus caros, minhas caras. Vamos, gente, o Globo escondeu tudo, incluindo sem anistia. Pinguem superchat, gente, tá muito fraco de contribuições. 344 pessoas nos assistindo essa live, já é um sucesso absoluto. Vamos ver aqui juntos. Ele não foi ver a filha nunca, e inclusive pediu para deixar de ver na justiça. E aí ele mente para as pessoas que ele quer ver. Então é uma história assim, daquelas... Eu tenho dito o seguinte, eu sempre gostei de estudar Hitler, Mussolini e grandes personagens, Napoleões e grandes personagens que seriam homens soberanos e poderosos, e perversos, e grotescos, e ridículos, e infames da política, o que o Foucault chamava de governantes infames. Eu sempre gostei de analisar essas figuras, por isso mesmo que também não foi difícil para mim analisar o fascismo. Então, eu falei de Donald Trump, de Bolsonaro, dos generais da época da ditadura militar, e assim por diante. Eu estudei e escrevi um livro chamado Ridículo Político, que saiu em 2017. Então, agora eu estou estudando o quê? O segundo escalão, terceiro escalão, estou estudando, assim, esses personagens da vida cotidiana. Mas... Então, esse Estopa não me surpreende, não me escandaliza, conheço vários do mesmo tipo, ele é só mais um, mas é um esperto, porque tem, sei lá, 500, 600 mil seguidores, é uma pessoa que precisa ser controlada juridicamente na justiça, imagino que esse sujeito vai acabar sendo preso,
e espero que ele não cometa nenhum crime maior do que os que ele cometeu até agora, espero que ele não fira nem machuque ninguém, nem sua mulher, nem sua ex-mulher, nem sua mulher, nem sua filha, nem ninguém, nem nenhuma de nós que também atuamos para ajudar essas duas, né, mãe e filha, nem que ele não faça mal às advogadas, espero que ele não faça mal a ele mesmo, que ele possa se Edmilson, bom dia, Pedro. Tudo bem? Desculpa, discordo de você. O carnaval foi a melhor coisa que aconteceu este ano pro Lula. A homenagem vai rodar o mundo. Que vai rodar o mundo é verdade, meu querido, mas é que aquela coisa, prudência em ano eleitoral é necessária. Eu não estou dizendo que o Lula não deve ser homenageado. Eu acho um erro isso ter acontecido em 2026. Tá? Dito isso, posto isso, acho que o Lula foi esperto ontem, não desfilou, Janja não desfilou, mas ele recebeu a homenagem devida. Então, ele não cometeu crime eleitoral. Mas vão espernear, gente. Pode esperar que a extrema-direita já está botando a hashtag Lula inelegível, tá? Eu sei disso porque eu recebo das minhas fontes aqui. Tá? A Janja não desfilou. Criar alguma consciência, mas acho muito difícil pelo tipo de personalidade e de Quem desfilou no lugar dela foi a Fafá de Belém. Vamos lá. Transtorno que provavelmente ele tenha, que não é um transtorno qualquer. Então, Pinguem, gente, superchats. Num certo sentido, realmente envolvida com isso, o que me faz saber muitas coisas também. Mas, enfim, eu falei o necessário aqui para vocês, e nessa outra live também falei o necessário e toda a genealogia daquilo que eu vivi em relação a esse caso. Fala, galera da Folha TV. Então, gente, por essa fala da Márcia e pela fala de muitas mulheres, incluindo da Jennifer, que é a ex-esposa do Estopa, a gente não vai parar de falar desse assunto. Isso no Estopa, tá? Eu tô vendo as suas lives, tá? Isso aqui é jornalismo, tá? Você gerou fatos. E a imprensa tá indo atrás das informações. A imprensa tá indo atrás das informações. Tinha uma menor de idade que tava na capa do seu YouTube com você pedindo Pix. Você tornou uma questão privada. Você podia ter resolvido isso com a sua ex-mulher, sendo, inclusive, uma pessoa adulta na sala, e isso não ter virado notícia. Aí, realmente, seria uma questão privada. Só que, primeiro, você, aparentemente, pelo que ela mostra de provas, você estava agredindo ela. E, segundo, você não parava de atacar ela usando uma menor de idade. Então, meu caro, sim, a Márcia Tiburi vai se manifestar, eu cobri o caso, fizemos uma entrevista exclusiva no Meteoro importantíssima, tem as 3 lives também do Mídia Livre, e a gente não vai deixar de cobrir esse assunto, porque é uma bandeira, inclusive, importante pro presidente Lula. Não é não, contra o assédio, contra as agressões às mulheres. E isso seria facilmente solucionado se você cumprisse as suas obrigações enquanto pai, pelo que mostram as mensagens da defesa dela pra gente. Bastava você visitar sua filha. Era só isso. E a Márcia Tiburi tá dizendo a mesma coisa que eu. A mesma conclusão. Não tem nenhuma diferenciação. Porque quem olha os fatos... Isso é uma coisa importante, tá, gente? Essa coisa, por exemplo, o jornalismo tem que ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados... Até o ponto que a gente, assim, tem uma chuva acontecendo na sua frente e a sua missão enquanto jornalista é ver se está chovendo ou se não está chovendo. Esse é o típico caso desses. Não é um caso controverso, não é um caso que depende de diferentes pontos de vista. É evidente que as pessoas podem opinar sobre qualquer coisa. Claro que elas podem. Liberdade de expressão está aí para isso. Vai ter gente até, eu não excluo isso, vai ter gente, cada vez menos, porque a defesa é muito frágil, mas vai ter gente defendendo esse cara. Claro que vai ter. Liberdade de expressão. As pessoas podem fazer o que elas fazem. Agora, os fatos são cruéis, gente. Os fatos mostram o contrário. Os fatos mostram a importância da gente cobrir essa questão, porque as violências contra as mulheres não podem ser toleradas. Criam-se teses e mais teses para tentar justificar. Essa pessoa falou num áudio, e tá comprovado, tá, gente? Verifiquei com o Fernando Miller. Falou num áudio de fazer uma vaquinha para comprar um carro pro herói. Só que o herói tinha matado uma mulher que teve as 2 pernas amputadas.
Esse sujeito estava postando nas redes sociais que o homem mata a companheira e se mata por conta das leis feministas. Sabe, é uma coisa assim, e é uma coisa que não tem nada a ver, gente, com disputa política. Não tem nada a ver com o que eu penso ou não penso do Lula. É uma questão de humanidade mínima. É uma questão de humanidade mínima. O feminismo, evidentemente que o verdadeiro feminismo é de esquerda. Mas o feminismo é uma tese que todos deveriam abraçar. É um civilizacionismo mínimo. É o que o Viaro falou para mim outro dia. Outro dia eu perguntei para ele, Viaro, o que é mais antigo? O racismo é o preconceito mais antigo? Não, o racismo não é o preconceito mais antigo. O preconceito mais antigo chama-se misoginia. As mulheres são excluídas do debate público desde sempre. Parabéns ao Barzinho das Meninas por trazer a fala da Márcia Tiburi. Importantíssimo ouvi-la. Importantíssimo acompanhar esse caso de perto. Importantíssimo, você não precisa gostar da Márcia Tiburi, olhar as provas. Não precisa gostar nem da Jennifer, não precisa gostar de mim, não precisa gostar do Adriano do Reflexões Contemporâneas, não precisa gostar do Vitor Panchorra. Olhem as provas, olha os prints que a gente mostra. Não tem manipulação de IA. Acredito que parte dos prints devem estar... eu não sei detalhes do processo, porque corre em sigilo, mas deve estar nos processos. Então, meus queridos, a gente vai continuar cobrindo esse caso. E a gente não pode tolerar traições dentro do nosso campo. A gente pode, eventualmente, conversar com pessoas que fizeram parte do campo de lá. Ninguém está dizendo aqui para a gente virar um radical sem noção. Eu quero formar, inclusive, por isso que eu não quero, por exemplo, roubar público de estopa. Não tenho o menor interesse nisso, estou cagando para isso, sinceramente. Eu quero crescer por méritos próprios, eu quero crescer aqui na plataforma do YouTube, quero que vocês mandem superchats, quero que vocês fechem as nossas metas financeiras, porque vocês assistem essa live, vocês gostam do conteúdo que vocês assistem. Então é importantíssimo, gente. É importantíssimo isso. É importantíssimo que aqui nesse canal a gente tenha o combate à misoginia como um dos nortes. A gente não ter nenhum recuo a respeito dessas pautas. A gente não pode retroceder nisso, gente. Significa retroceder ao século XIX, ao século XVIII. Atacar as mulheres, porque o objetivo da extrema-direita é esse, no final das contas. O caso Estopa, a coisa menos importante é o Leonardo Estopa. A questão é as mulheres elencadas como alvo. Eu não estou falando isso para lacrar, não, gente. Eu não estou falando isso para lacrar, não. São Paulo campeão de feminicídios. Isso precisa parar. A luta ideológica, se a sua luta ideológica não é pelo fim dos feminicídios, se a sua luta ideológica se reduz a questões particulares que você deveria resolver no privado, se a sua luta ideológica consiste em estigmatizar as mulheres, e veja, eu não estou dizendo, tá? Não estou dizendo, eu já fui casado, já tive relacionamentos. Não estou dizendo que o cara tem que endeusar a ex, não é isso. Não. Ele tem o direito de achar o que ele bem entender da ex dele. Ele não pode agredir ela. Ele não pode usar a menor de idade para pedir pix na internet. Essa que é a questão do caso Estopa. Essa é a agressão. Ninguém está entrando no mérito dos relacionamentos das pessoas, mesmo porque eu não faço fofoca. Essa não é uma questão importante. Caguei para isso. A questão é as agressões que estão registradas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E tanto é verdade o que eu estou falando, que cada vez mais, quando a gente fala desse caso, ele vai recuando. Ele vai recuando. Ele mudou a capa do canal dele. Eu não mostro nada dele aqui, porque eu não faço propaganda. Mas ele vai recuando. Por que ele vai recuando? Porque é verdade. É verdade o que está sendo falado. Isso é importantíssimo.
Tá? E é importantíssimo nós termos, enquanto campo político, isso como norte. A defesa das mulheres, a defesa das pessoas pretas, a defesa dos mais pobres é um norte do nosso campo. É o que o presidente Lula quer ver e viu ontem na Sapucaí. A biografia dele no carnaval sendo exposta é a biografia de um homem nordestino que foi tratado com muito desprezo pelas elites e virou presidente 3 vezes. Vai virar presidente pela 4ª vez. Quem não entendeu que a luta do Lula é uma luta, sim, contra os preconceitos, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não é progressista, não é de esquerda, não é socialista, não é comunista. Não é um verdadeiro aliado da causa feminista. E eu repito, não estou falando de questões particulares. Estou falando de postura pública. Que é a postura pública correta do presidente Lula, que não significa que o presidente Lula não cometa os seus deslizes preconceituosos. Já foi machista, já falou coisas impróprias. Lula não é um líder perfeito, mas é o maior líder brasileiro em atividade e merece sim toda essa homenagem. Mas quem não entendeu que a luta dos progressistas é a luta contra o preconceito, e a partir disso, para pegar a aspa do meu amigo Bem-vindo Siqueira, que eu tenho certeza que tem críticas à minha fala, isso tem que ser usado também para a luta de classes. Eu gostei muito da conversa que eu tive ontem com o André Jacobina, e ele falou uma coisa importante. Eu também não me considero marxista. Mas a leitura marxista de mundo é muito interessante e sempre tem que ser levada em conta. Para superar Marx, tem que se ler Marx, tem que se aplicar Marx. E além do marxismo, a luta das mulheres feministas que morreram pelo direito ao voto, que morreram pelos direitos civis mínimos, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Então é importante isso aqui. Valéria mandou uma coisa: a santificação de todas as mulheres, desconsiderando as mulheres que egoisticamente usam a Lei Maria da Penha para conseguir o dinheiro e benefícios das leis, não concede, não seria uma... Eu não estou santificando todas as mulheres, Valéria. Eu estou dizendo que você justificar violência à mulher por conta das leis feministas é um absurdo. Eu não estou santificando as mulheres. Volta um pouquinho o meu editorial. Você vai ver o que eu falei. Ele tem o direito, inclusive no privado, de detestar isso. Ninguém está entrando nesse mérito. A questão é o que está vindo a público, inclusive documentado. Inclusive documentado. Essa é a questão. Essa é a questão. Valéria, eu acho que você defende a alienação parental, né? Rever isso aí, cara. Rever isso aí. É isso, meus caros. Eu acho que as pessoas precisam olhar direitinho como é que está sendo feita a nossa cobertura. Eu não estou santificando mulher nenhuma, gente. Não estou santificando nenhuma. Agora, vocês têm que verificar se vocês não estão santificando um homem que pode estar cometendo crimes não, mas deslizes graves. Deslizes muito graves. E que está documentado. Ele falava em público que não podia ver a filha e tem uma conversa dele com a advogada dizendo no dia de Natal que ele podia visitar a filha. Se ele quer ver a filha, ele podia ter visto naquela data. Tá documentado, gente. E quem não está nessa luta para defender as mulheres, volto a dizer, você não precisa gostar da Marcia Tiburi. Não precisa gostar da Marcia Tiburi, não precisa gostar de mim. Tá? Não precisa gostar. Mas assim, tem que olhar o que esse Estopa tá fazendo. Ele foi marchar com o Nicolas. E ele se negou a visitar a filha no Natal. Exatamente. Eu não tô nem entrando no fato de que depois ele declinou as visitas. Vixe, a Valéria tá chamando a gente de demônios, é isso? Bom, Valéria, se nós somos os demônios... Tchau, filha, pronto. Aqui não é... Aqui é democrático o que a gente fala em termos de ideologia. Se você ficar falando muita besteira no chat, é adiós.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!